sexta-feira à noite, né, Noemi? Mas sempre dizendo para vocês o seguinte, como parafraseando aí o filósofo Piton, ele falou que os heróis são vocês, aqui em plena sexta-feira, a essa hora, quase 10 horas, caminhando para 10 horas da noite, e vocês assistindo aula. Então, esses sim são os heróis. Vocês sim são os heróis de poder estar em plena sexta-feira, quando todo mundo diz aí, sextou, sextou, vou beber, vou fazer, vou cair. Você não, vou estudar. E eu sempre digo que Deus, ele testa a gente. Ele testa para saber as nossas decisões. Então, às vezes, ele até faz alguns colegas, algumas amigas te chamar para sair, para ver qual vai ser a sua reação. E vocês já tomaram uma decisão certa. Não assistir o Teles, não estou falando porque a decisão certa foi assistir o Teles, não. Mas a decisão foi estudar. Porque vocês vão colher os frutos disso. Vocês vão colher os frutos principalmente nesse momento que a gente está vivendo um mundo tão de cabeça para baixo, a gente está se questionando tanto esse ano. É um ano realmente surreal, mas é um ano que Deus deixou acontecer. Ele deixou acontecer para que a gente pudesse amadurecer, para que a gente pudesse dar valor às coisas que realmente precisam ter valor. E a gente começasse a questionar até que ponto vale a pena abrir mão de tudo por causa de um concurso. Não é abrir mão de tudo, é abrir mão, sim, de algumas coisas que não vão te agregar nada, como, por exemplo, um sextou. Sextou não vai te agregar nada. Agora, você pode sextar estudando, você pode sextar estando com a pessoa que você ama, você pode estar com sua família, você pode estar aproveitando o presente que Deus te deu. Eu sempre digo isso, que eu sempre digo que as pessoas que me seguem, elas têm algo mais. Não é multidão que me segue. Quem me segue é quem Deus escolhe. É quem Deus diz, essa pessoa eu quero que ouça o Teles. Porque eu não estou aqui para te ensinar o raciocínio lógico. Raciocínio lógico é apenas uma ponta. Ele faz parte de todo um processo que Deus quer que mude na sua cabeça. Então, eu sempre digo, o raciocínio lógico é um caminho, principalmente para você mudar isso aqui, ó, e principalmente para você entender que Deus não erra. Deus sabe o que Ele está fazendo. E você está tomando a decisão certa. Porque quando a gente toma a decisão de estudar numa pandemia, às vezes no momento em que está tudo confuso, às vezes que a gente está questionando até a reforma administrativa, se vai ter, se vão tirar a estabilidade, se vai ter concurso, se vai ter, não fazer. Nesse turbilhão de informações, você está decidindo estudar. E é isso que Deus pede da gente. Que a gente, num turbilhão, a gente não ouça as coisas que acontecem ao nosso redor. O nosso redor, que para nos destruir. A gente faça o que é correto. E deixa que Ele vai fazer a parte dele. Ele vai te levar para onde Ele planejou, desde antes de você nascer. E não vai ser pandemia, e não vai ser governo nenhum que pode te tirar isso dele, que pode tirar isso de você. Ele sabe. Quem colocou os governantes foi Ele. Quem colocou a pandemia, não sei se foi Ele, mas teve a permissão dele. E se teve a permissão dele, Ele sabia o que Ele estava fazendo. O que nós temos que fazer é, faça o correto sempre, sem saber o que vai acontecer amanhã. Porque essa é realmente a verdadeira fé. A fé é quando a gente dá um passo. Por que eu vou dar esse passo? Por que eu vou estudar para carreiras de tribunais se não tem tribunal aberto? Por que eu vou estudar para tribunais agora? Porque você não está estudando, não é porque você está vendo. Você está estudando para tribunais porque você acredita nisso. Você acredita que lá na frente você vai ter um resultado. E se você acredita, você já está dando um primeiro crédito para Deus. Você está dizendo que você confia nele. E se você confia em Deus, nada vai poder te abalar. Não tem governante, não tem pandemia, não tem nada. Porque é Ele que usa esses exemplos para lá na frente dizer, ó, você me seguiu. Quando a multidão ficou arrancando os cabelos, ficou no sextou, você estudou.
E aí ele vai te recompensar. Ele vai usar você como exemplo, porque você soube tomar a decisão certa. Ele só quer isso da gente, que a gente tome as decisões certas. Mesmo no meio de várias tentações que a gente tem, a decisão certa nunca te fará você se arrepender lá na frente. Muito pelo contrário. A decisão certa é a decisão que Deus vai fazer, que vai usar você como exemplo para mostrar a outras pessoas a força dele. Eu sempre digo que a força de Deus, ele sempre mostra a força de Deus naquele que ninguém acredita. Por isso que assim, eu acredito naquelas pessoas que dizem, Teles, eu me sinto a pessoa mais burra do mundo. Ótimo, porque se você se sente, você está mostrando humildade. Se você mostra humildade, você deixa Deus agir. Deixando Deus agir, ele mostra quem é o burro. É isso que eu quero dizer para vocês. Faça um pouquinho, mas faça bem feito. E faça bem feito, esperando que Deus vai te dar a resposta, e Ele te dá. Vocês podem ter certeza disso, que essa resposta vai chegar lá na frente. E aquelas pessoas que hoje estão rindo de você, porque eu tenho certeza que algumas pessoas estão rindo de você, você vai estudar em plena sexta-feira, mas não tem concurso, mas não tem nada aberto, mas não tem não sei o que. O que tem de gente falando para vocês desistirem do sonho, não são poucos. E pode ter certeza que vai aumentar mais ainda. Mas vocês são persistentes. Vocês estão seguindo atrás de um sonho e dando passo, que é o mais importante. Dá o primeiro passo e deixa Deus fazer o resto. Porque o possível a gente faz, o impossível é com Ele. E isso é a especialidade de Deus. É fazer alguém que ninguém acredita, pegar alguém que ninguém acredita e levar ela ao sucesso. É isso que Deus pede da gente. Como que Ele vai levar? Não cabe a gente questionar. Como é que Ele vai te levar para o tribunal? Não cabe. Não é a gente que vai questionar Deus. Ele vai levar. Ele sabe como levar. Porque, afinal de contas, foi Ele que criou tudo, inclusive os tribunais. Tá bom?